Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui novamente para a gente conversar sobre a saúde emocional do homem, né? O que a gente pode fazer para melhorar, para ficar bem conosco mesmo, né? Para que assim a gente possa agradar a nós próprio, melhorar a vida das mulheres que tem na nossa vida e também dos nossos filhos, né? Quantos homens que têm filhos e eles desejam ser pessoas cada vez melhores, para que assim o seu filho, né, homem ou menina, possa ter um referencial cada vez melhor. Falando nesse referencial, os nossos pais, eles têm um papel importante na nossa vida masculina, porque é o pai o nosso grande herói, né? Se esse pai foi um homem assim de um bom caráter, que teve comportamentos bons, que deixou de exemplo para nós, então a gente tem uma vida emocional muito mais tranquila. Mas infelizmente tem muitos homens que teve um pai que nunca dirigiu a ele uma palavra de carinho, nunca deu um abraço, nunca aprovou os seus comportamentos, nunca foi um pai de sentar junto com esse homem quando era adolescente, de ter uma conversa agradável, de explicar um pouquinho para ele sobre a vida, sobre o universo masculino. Foi um pai que infelizmente traía a mãe, fazia a mãe sofrer, fazia os filhos sofrer, era agressivo, abusivo nas palavras, no comportamento. E esse homem virou um adulto e ele tem um referencial de um herói, mas não é um herói. Ele é uma pessoa destrutiva. E como lidar com isso? Porque você tenta cada vez ser um homem melhor, uma pessoa mais íntegro, com comportamentos mais éticos, mas infelizmente você tem um modelo de pai que não te ajuda muito. Quer ver uma coisa que ainda às vezes agrava para nós homens, é que muitas vezes esse nosso pai, ele praticava assim, coisas terríveis dentro de casa, mas para as outras pessoas lá ele era bonzinho. E agora ele já tem lá seus 50, 60 anos, ou até mais, já está mais idoso, e alguém chega para nós e fala assim, nossa, o seu pai é um exemplo de homem, né? E você muitas vezes se corrói por dentro, porque você sabe tudo que o seu pai praticou. E para você não é fácil lidar com isso. Eu só quero que você entenda assim. O seu pai, ele é uma figura sim importante na sua vida. Se ele foi bom ou se ele foi ruim, não importa. Ele é uma figura importante sim na sua vida. Só que o seu pai é um ser humano também, cheio de possibilidades de ter feito a vida dele dar muito certo, como também com comportamentos que infelizmente não são saudáveis. Eu quero que você olhe o seu pai como comportamentos, aqueles comportamentos que são saudáveis, que você vê que realmente edifica você como homem, você acolhe, aceita ele. Aqueles comportamentos que o seu pai teve, que foi terrível, que infelizmente não possibilita você a crescer de forma alguma se você seguir esses exemplos. Não que você tenha que deletar eles da sua vida, porque vai ficar na sua lembrança, mas tenta fazer o seguinte, divide o seu pai por comportamento, e aí você vai ver que o seu pai não é uma pessoa totalmente ruim. O seu pai sim teve comportamentos de uma pessoa às vezes destrutiva, mas em alguns pequenos momentos ele também teve comportamentos de uma pessoa saudável. Tenta entender que seu pai é um ser humano, então assim ele deve ter errado muito, mas você não pode errar a mesma quantidade que o seu pai, porque se você ficar preso nos erros do seu pai, porque seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, seu pai te maltratou, seu pai te tratou mal, tratou sua mãe de uma forma desagradável, até hoje ele te prejudica, você vai ficar preso a esse pai, e muitas vezes você vai ter uma família fantástica, você vai ser um homem fantástico, mas você não vai encontrar uma felicidade, porque a sua vida está ainda atrelada a esse pai que você colocou ele como um super-herói, mas na verdade ele não é um super-herói, né? Ele está mais para um monstro, mas ele tem uma figura muito importante na sua vida e você não se permite desapegar dele. Se alguém, às vezes você olha lá fora, alguém teve um pai melhor que você, ok,
Entenda que o seu pai foi daquele jeito, mas você vai tentar ser totalmente diferente. Não vai ser fácil, porque nós temos tendência a repetir comportamentos, tá? Então assim, meu pai foi muito egoísta, cuidado que você pode ser egoísta. Meu pai foi muito individualista, cuidado que você pode ser individualista. Meu pai traía muito a minha mãe e eu vi ela sofrer, cuidado que você pode trair a sua namorada e sua esposa se você não cuidar. Meu pai agredia muito eu quando eu era pequeno, cuidado que você pode agredir muito os seus filhos. Meu pai me abandonou quando eu era pequeno, cuidado que você pode abandonar o seu filho também. Então por isso que é importante a gente deixar esse pai ir, principalmente esse pai ruim, deixa ele ir, né? Não fica aprisionando ele dentro de você, nas suas memórias, né? Conversar sobre esse tema, falar sobre isso é muito importante. Porque às vezes nós homens, a gente trava, a gente não quer conversar, e às vezes a gente agora tem que lidar com esse pai idoso, né? E às vezes não é fácil toda essa situação. Isso lhe causa muitas emoções negativas para você lidar com isso. Então por isso que nesse momento, né, o psicólogo é muito indicado, porque a gente vai conversar sobre esse tema, vai conversar sobre esse pai, né? Vamos conseguir trabalhar junto para que você possa aliviar essas emoções negativas e assim você possa construir um futuro não atrelado a esse pai, mas atrelado a si próprio. E lembra que às vezes tem algumas pessoas que possam ter entrado na sua vida que foi muito mais importante que esse pai seu, um avô, um tio, que foi uma referência muito melhor. Então por que não trocar, né, essa referência de homem pelo seu avô, pelo seu tio, né, pelo um primo, pelo um amigo que atravessou a sua vida e fez muito bem? Por que você ficar aprisionado a esse modelo de homem que infelizmente só lhe fez sofrer? Está gostando do tema? Está te ajudando de alguma forma? Se você tem algum amigo que você sabe que está passando por isso, mulher, se você tem o seu marido, se tem o seu namorado, né, alguém da sua família que você vê que ele tem um pai assim abusivo, envia esse vídeo, quem sabe ajuda ele, né? Deixa nos comentários, né? Tá aí o meu telefone também, atendimento online, para a gente possa conversar também com esse homem, possa ajudar ele a aliviar essas emoções negativas e se tornar um homem cada vez melhor.